Bem-vindos ao canal Matemática Fundamental e hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam de deixar o seu like e façam um comentário a respeito da aula. Isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Bom, nós vamos falar sobre equação do segundo grau ou equação quadrática. A equação do segundo grau também é conhecido como equação quadrática. Nós observamos aqui que a equação tem a seguinte notação: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós chamamos de notação matemática essa maneira que nós escrevemos utilizando símbolos. O x é incógnita, então nós temos aqui x e x são incógnitas. O a, b e c serão números reais e o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Porque o que indica que a nossa equação ela é uma equação quadrática ou uma equação de segundo grau é o x elevado ao quadrado. Nós temos várias maneiras de resolver a equação de segundo grau. E nós vamos estudar hoje a fórmula da resolução geral da equação, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Vale salientar que somente no Brasil ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Nos outros países ela é conhecida como fórmula geral da resolução da equação quadrática. Nós temos aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, e o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É muito importante o delta, nós chamamos o delta de discriminante. O delta é discriminante porque nós teremos 3 condições para delta. Observe, quando o delta é menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Quando o delta for igual a zero, a equação possuirá 2 raízes reais e iguais. E quando o delta for maior do que zero, nós teremos 2 raízes reais e diferentes. Por isso que nós calculamos o delta primeiro, para poder encontrar essas informações. Vamos ver agora o exemplo de resolução utilizando aqui uma equação. Eu vou utilizar a seguinte equação: x ao quadrado menos 8x mais 12, e eu tenho que igualar isso tudo a zero. Bom, vamos observar aqui que eu preciso encontrar o a da minha fórmula, o a, o b e o c. Lembrando que esses 3 são os 3 valores que nós temos e são valores reais. Quanto vale o x ao quadrado? Qual é o valor de x que é o a? E o x vale 1. Observe que o x aqui não está acompanhado de nenhum número, portanto nós temos aqui a representação de uma vez o x. E esse x está elevado ao quadrado, então o nosso a é 1x. Quanto vale o nosso b? O nosso b vale menos 8. E quanto vale o nosso c? 12. Então nós temos aqui, nós encontramos os valores que nós vamos substituir na nossa fórmula para poder encontrar o valor de x. Nós encontraremos então as raízes para o x, ou seja, os números que nós substituímos o x, que vai fazer com que a nossa fórmula chegue ao resultado zero. Vamos encontrar primeiro o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu faço novamente aqui o símbolo do delta e eu vou observar aqui. Quem é o meu b? O meu b é o menos 8. Então, eu tenho aqui menos 8 elevado ao quadrado. Vou substituir na fórmula. Menos 4 vezes. Quem é o meu a? O a é 1. O a vale 1. E quem é o meu c? O meu c vale 12. Agora eu vou fazer o meu cálculo.
8 vezes 8 é 64. Então, menos 8 vezes menos 8, que é 8 ao quadrado, é igual. Menos vezes menos é mais, e 8 vezes 8 é 64. Não há necessidade de representar com o sinal de mais. Então, nós resolvemos essa parte da fórmula. 64. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes 12, vamos calcular aqui embaixo, 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho aqui que é menos 48. Porque menos vezes mais me dá menos. E menos vezes mais me dá menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 48. Portanto, eu tenho que meu delta é 64 menos 48. 8 para 14 me dá 6. Eu desço 1. 6 menos 5, 1. Meu delta vale 16. Bom, agora que nós encontramos o valor de delta, nós vamos encontrar os valores de x, ou seja, as raízes da nossa equação do segundo grau. Então, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vamos encontrar os valores, vamos substituir. X é menos b. Quem é o menos b? O menos b é menos 8. Então, é menos, entre parênteses, menos 8. O b é menos 8. Então, a fórmula tem esse menos. Eu não posso tirar esse menos da fórmula. Continuando, mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o nosso delta? É 16. Raiz de 16 dividido por 2 vezes quem é o a. O a vale 1. 2 vezes 1. Então, eu vou continuar aqui. Menos e menos me dá mais, eu tenho 8, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui que o x' é igual, e eu vou fazer a operação de adição. 8 mais 4, dividido por 2. 8 mais 4 é 12, 12 dividido por 2 é igual a 6, portanto, eu encontrei aqui a minha primeira raiz. Agora, eu vou encontrar o x duas linhas, que é a minha operação de subtração, porque eu tenho ali menos e mais. 8 menos 4 dividido por 2 é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, meu x duas linhas equivale a 2. Bem, uma questão que todo mundo pergunta, por que mais ou menos a raiz de delta? Por que mais ou menos a raiz de delta? Bom, vamos dar aqui uma explicação do porquê de mais ou menos a raiz de delta. Suponha que nós temos aqui que x ao quadrado vale 9. Então, nós vamos achar o valor de x. Nós temos que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Nós estamos fazendo a operação inversa. Raiz quadrada de 9. Mas por que mais ou menos a raiz quadrada de 9? Nós temos que o x é igual a mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Vamos observar aqui. Se o nosso 3 está elevado ao quadrado, e ele vale 9, nesse caso aqui, ó, nós podemos ter o seguinte. 3 vezes 3 é igual a 9. Olha o 3 elevado ao quadrado. E menos 3 vezes menos 3 também nos dá 9. Menos e menos é mais. 3 vezes 3, 9. Por isso, nós devemos encontrar aqui mais ou menos a raiz de delta. Nós temos dois valores aqui, lembrando que se o delta é menor do que 0, não possui raízes reais. Se o delta é igual a 0, nós temos duas raízes iguais. E se o delta for maior do que 0, nós temos duas raízes reais e diferentes. Então, é por isso que nós encontramos duas raízes aqui para o nosso x ao quadrado. Bem, agora nós temos o valor de x' e x duas linhas. Eu vou anotar aqui, ó, x' vale 6 e o x duas linhas vale 2. Agora nós vamos tirar a prova. Então, eu tenho aqui a minha equação x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0.
Então eu vou substituir os valores de x por 6, que é o meu x'. Então eu tenho aqui que 6 ao quadrado menos 8 vezes 6 mais 12 é igual a 0. 6 ao quadrado é 36, menos 8 vezes 6, que é 48, mais 12 igual a 0. Vou colocar todo mundo que tem sinal igual junto. 36 mais 12, menos 48. 36 mais 12 é 48, menos 48 é igual a 0. Tá certo? Então aqui nós observamos que o 6 está correto, que o nosso x' está correto. Vamos lá. Agora eu vou substituir o x da minha equação por 2. X ao quadrado menos 8x mais 12 é igual a 0. X agora vai valer 2. 2 ao quadrado menos 8 vezes 2, porque o x está aqui multiplicando o 8. 8 vezes 2 mais 12 é igual a 0. 2 vezes 2, 4, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho aqui que menos 8 vezes 2 é 16, mais 12 é igual a 0. Eu tenho 4 e devo 16, eu devo 12, mais 12 igual a 0. Portanto, nós tiramos a prova de que as nossas raízes estão corretas. Então, nós observamos aqui que o x' realmente equivale a 6 e o x duas linhas é 2, ou seja, as duas raízes da nossa equação. E assim nós chegamos ao final de mais esta aula. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima aula.